Alô, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um Duocast Empreendedorismo. Eu, Rafael Steffen, junto com meu amigo Luiz Machado, vamos dar sequência a mais um episódio, hein, Luiz? É isso aí, pessoal. Bom, sejam muito bem-vindos e para lembrar todo mundo, a gente gostaria que vocês seguissem a gente lá nos nossos perfis, que seriam o YouTube, Duocast Oficial, Facebook, Instagram e o LinkedIn. A gente está com bastante conteúdo bem legal e a gente vai ter vários conteúdos com essa nossa convidada de hoje também. Rafa, vamos falar um pouquinho do sorteio também, que a gente... Vamos ter o sorteio hoje? Sempre. Vamos lá? Não tem como não. Pessoal, entre lá no Instagram, vai ter a foto com o livro. Vocês sigam a Duocast Oficial, sigam a convidada e marquem um amigo. Tá? Se chegar até 100 comentários, a gente sorteia até 3 livros. É isso aí. Tá bom? Queria falar um pouquinho também dos nossos apoiadores desse nosso episódio. Vamos lá. Então, Modelo Vencedor, consultoria em gestão empresarial, @Modelo Vencedor. Já tiveram aqui, né? Esse pessoal do Modelo Vencedor. 7 Negócios Imobiliários, vendas e locação na Grande Florianópolis, @7Floripa. É isso aí. Eles estão em Itapema agora também. Tá demais, tô dominando o mundo. Mimos de Orlando, produtos importados à pronta entrega no Brasil, @Mimos de Orlando. Então tá, esses são os nossos apoiadores de hoje. E a nossa convidada? Uma convidada especial hoje, Rafa? Pois é. Vamos lá. Nadi Albino, consultora financeira. Pessoal, seguem ela lá na rede social, tem bastante conteúdo bem legal também. Nadi com Y, né? Nadi Albino. Lembrando que o nosso podcast também vai para o nosso canal do Spotify. Então, você que está ouvindo a gente, para seguir eles ali é Nadi com Y, @Nadi com Y, Albino. Beleza? É isso. E também seguir a gente, né? Quem quiser seguir a gente lá, LCB Machado, né? No nosso Instagram. E o Rafael N. Steffen. Steffen com 2 Fs. Bom, nossa convidada, seja muito bem-vinda. Nadi Albino, consultora financeira de inovação e empreendedorismo, consultora do Modelo Vencedor. Participa da CIF, a gente vai falar mais sobre isso. E também da CEGESC, isso? Isso. Nadi, muito bem-vinda, né? A gente é grato por ter aceitado o convite também, de ter vindo aqui conversar com a gente, falar um pouquinho de você, né? Então a gente gostaria de conhecer quem que é a Nadi, né? De onde que ela é daqui de Florianópolis, não é? De onde que ela veio, né? De onde que surgiu tudo isso. Nadi, seja bem-vinda, a palavra é contigo. Obrigada, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui. A Nadi é uma manezinha raiz. Ah, manezinha. Raiz. É raro aqui, hein? Eu vou dizer, algum convidado nosso até hoje é daqui? Olha, é raro, não me lembro. Deve ter tido, mas é raro. Não me lembro, cara. Ah, eu já tenho que ganhar um livro, então, só por ser daqui. Boa. Então, manezinha raiz, espécie rara aqui. Até nesse meu mundo de trabalhar com muitas pessoas, é muito difícil encontrar alguém daqui. Sou daqui, sim. Sou apaixonada por empreendedorismo, uma inquieta incessante, sempre buscando alguma coisa para inovar, para empreender, para aprender. Gosto bastante de atividade física. Sou uma crossfiteira de plantão também. Boa. Eu canso só de ver, cara, eles fazerem as coisas, já tô cansado já. Então, eu sou daquele time. Sabe aquelas pessoas que acordam às 5 da manhã? Eu sou desse time. Gosto bastante. E adoro também me conectar com empreendedores. Eu acho que é muito... Nós fizemos, além da consultoria, de tu estar ali para auxiliar, a gente faz muita troca também. Sim. No associativismo, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ô, Nadi, falando nisso, então, primeiro, obrigado por ter vindo estar com a gente. Já que tu entrou no tema associativismo, vamos explicar para o pessoal entender o que é o associativismo e qual a importância, como é que funciona esse mundo aí. Então, eu faço parte do associativismo aqui em Florianópolis com a CIF, né? Ali eu sou nucleada. O associativismo, para mim, é onde eu vou recarregar minhas energias para empreender.
onde eu encontro a minha tribo, eu encontro outros jovens empreendedores. Quando a gente fala de jovens empreendedores, são jovens empresas, porque lá tem pessoas de todas as idades, né? Não são só jovens que estão começando. São empresas jovens. São empresas jovens, isso. E aí, no associativismo, a gente tem a ACIF, que é a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. E no ano passado, eu fui convidada para fazer parte do CEGESC, que é o Conselho Estadual de Jovens Empreendedores, onde a gente busca entender as demandas de Santa Catarina, dos jovens empreendedores, e acolher, auxiliar esse pessoal para a gente se conectar e se desenvolver. Mas o que é exatamente essa palavra associativismo? Uma palavra que, para quem não conhece, parece meio complicado. O que significa, ou melhor, o que na prática o pessoal faz lá quando se reúne? A gente se conecta e se desenvolve, né? Porque o empreendedor, ele é um cara muito solitário. Né? Normalmente, ele é uma pessoa que ele quebra um padrão da família. Normalmente, as pessoas vão ser CLT, ou como na minha família, o sonho era que eu prestasse concurso, eu sempre estudei bastante, passei, saí também. Chegou aí por esse caminho. Fui, mas voltou. Essa inquietude não deixa a gente ficar muito no quadrado, né? A gente está sempre buscando alguma coisa. Então, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de se conectar dentro da família, de falar dos nossos problemas. Experiência minha, quando eu falava com meus pais, mas eu tô com uma dificuldade aqui e ali. Por que você não faz um concurso? Exatamente. Né? Tão mais fácil, né? Não vai trabalhar tudo. Resolve tudo. Resolve todos os problemas em um concurso. E não trabalha sábado. Não trabalha sábado, nem domingo. Nem o tempo inteiro, e se né? o feriado é na terça, segunda já tá emendou. Isso, pode viajar. Pode viajar. Vida boa. Então, lá é onde a gente se encontra. Esses empresários solitários que estão buscando... Normalmente tem alguma dificuldade, alguma coisa que está travando, algum galo na empresa, e vai buscar conhecimento. E são vários ramos diferentes, né? De empresários que estão lá. Então, deve ter muita troca de informações, né? E de conteúdo também, né? Isso, a gente tem muita troca, né? Existem outros consultores lá também nos dois grupos, né? A ACIF é a nível municipal e o CEGESC é como se fosse a nível estadual, né? E lá a gente tem diversos setores. Tem lojista de shopping, tem consultor, tem coach. A gente tem o pessoal que é da engenharia florestal, que até trabalha com a saúde das plantas. Então, assim, são segmentos diversos. E às vezes a gente se sente sozinho por não encontrar alguém do mesmo segmento, do mesmo ramo, né? Até porque, é concorrente. É concorrente, eu não vou falar pro meu concorrente. Só que, pra gente, a gente tem muito forte que concorrente é quem corre com a gente. Né? Esse concorrente não é o cara que quer me prejudicar. Claro que a gente tem a prostituição do mercado e tal. Mas o concorrente não é o cara que quer me prejudicar. Ele é o cara que quer crescer. Porque eu não vou conseguir atender todas as empresas. Então, se você também me ajuda, que é bem o objetivo da Modelo Vencedor, que nós nos unimos lá com o Thiago, pra gente conseguir correr juntos, ajudar mais pessoas juntos. Então, lá a gente encontra, além de pessoas do mesmo segmento que a gente consegue se conectar, a gente também se conecta com pessoas de segmento diferente. A gente tem insights com empresas de diversos segmentos, assim. A gente tem Ontem eu me conectei com um colega lá que ele faz mostruários de bijuterias. E a gente trocou uma ideia, assim, eu falei, caramba, isso que ele tá fazendo lá, eu posso fazer na minha empresa também. E eu posso também levar para o meu cliente, porque faz sentido. Isso é uma coisa muito boa que eu também faço parte da ênfase de São José, que também é associativismo, e uma coisa que eu peguei muito disso é como tem uma gama muito grande de empresários de vários segmentos, várias áreas. Então, tu tem algumas situações dentro da tua empresa que tu tá com um pouco de dificuldade de resolver, e ali tu expondo, como tem ali, a Enfa tem mais de 100 pessoas, então cada reunião que a gente faz tem 20, 30, 40, 50 pessoas, tu expõe a tua dificuldade, cara, começa a surgir solução de tudo que é lado, de ideias que tu nem imaginava, porque tu tá na tua empresa uma cabeça pensando num problema,
e tu vai para lá e expõe para 50 pessoas, é impossível não vir um monte de soluções muito diferentes até uma das outras, e uma delas tu consegue encaixar no teu negócio. A gente costuma falar bem forte que, assim, o ambiente associativista dos jovens, ele é um ambiente seguro para errar. Gente, não vamos errar nas nossas empresas. Exatamente. Vamos errar aqui. Exato. Vamos nos unir para errar juntos. Sabe o que é bom ali? Eu fiz também, antes disso, eu fiz 1 ano de mentoria com um grupo fechado de empresas. E tinha um pouco dessa ideia, né? De botar os problemas para fora para solucionar. Só que ali, além de ter muito mais gente, o teu custo para isso é muito mais em conta do que uma mentoria fechada, às vezes, que é um valor bem mais alto. Então, tem mais ideias num custo mais acessível para o empresariado do dia a dia, do comércio, enfim, de várias áreas que tem esse acesso. Então, vale muito a pena por esse caminho aí. E além de a gente fazer essa troca com os jovens, a gente tem muita interação com a diretoria, com a gestão da entidade. Então, assim, a gente consegue ter acesso a empresários consolidados já, que já trilharam o caminho. E essas pessoas também nos apoiam, também estão ali com a gente leva para dentro do núcleo. Já passaram por várias situações que pode auxiliar a gente que não passou pelas situações, ou ele previne, né? Às vezes a gente como empresário, é sempre bom a gente ter alguém, né? A gente sempre fala isso em todos, até nossas consultorias, ou as pessoas que a gente se relaciona, até que a gente vem assim, sempre tem que ter alguém que tenha um pouco mais de experiência que você pode se espelhar, ou até mesmo que pode ser teu mentor, porque ele vai te guiar, né? Ele já passou por aqueles problemas. Então, para você não passar, pode até passar, mas tu vai ter um caminho muito mais longo se tu não tiver um mentor do teu lado te explicar, né? Porque daí você consegue cortar esses caminhos, né? Esses caminhos ruins, né? Com dificuldade que pode ter no meio do caminho, que é certo que vai ter. Né? E a gente não sabe, nunca passamos por isso. Então, por isso que eu sempre falo pro Rafa, hoje eu tenho alguns mentores, assim, né? O Rafa também tem. E a gente sempre acontece alguma coisa. O Rafa é um cara que eu sempre converso. Aconteceu alguma coisa na empresa. Pô, Rafa, olha só, eu preciso disso. Ele já passou por várias situações, né? E ele fala, pô, Rafa, Luiz, tu consegue resolver dessa forma, né? Eu falei, pô, boa ideia, a gente vai lá, como já aconteceu algumas vezes, né, Rafa? E vice-versa. E outras pessoas entram em contato com a gente também, pô, tô com um problema. Você comentou antes a respeito de concorrência, né? Ele tá ali no mesmo e tal. Para mim, eu trabalho no mercado imobiliário, né? Eu tenho uma imobiliária, que é a 7. E o mercado pra gente hoje como corretor, os corretores, alguns, né? Como a gente sabe, eles entendem, que concorrente. E eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Depois que eu mudei bastante coisas de pensamentos que a gente sabe, né? Por exemplo, eu vou fazer as coisas sozinho e tal. Não existe isso hoje, né? Eu tenho uma equipe grande, graças a Deus trabalha muito bem comigo lá. Mas a gente tem muitas parcerias. Eu não tenho todos os imóveis de Florianópolis, da Grande Florianópolis, para vender. Mas os meus amigos, os outros colegas da profissão têm. Então, a gente tem que fazer essa parceria, né? E às vezes eu sinto muito isso no mercado imobiliário. Deve ter outros mercados também, são assim, que às vezes as pessoas não querem fazer a parceria, né? Às vezes não querem assim, eu tenho... Ou seja, vai deixar de fazer uma venda, vai deixar de fazer uma parceria futura também. Porque hoje eu tenho vários corretores que são autônomos e fora, ou imobiliárias, que fazem parceria com a 7. A gente está sempre com portas abertas para parceria. E a gente vem crescendo muito mais depois que a gente abriu as portas. Entende? Então, isso eu acho que é legal para as empresas. Eu dou um exemplo, né? Para as empresas também que se acham fechadas. Eu sou o único aqui, eu vou crescer sozinho, não quero que o meu concorrente cresça comigo. O mercado é para todo mundo. Então, eu acho que independente do ramo que você atua, se você não tem parcerias com seus colegas da mesma profissão, vocês não se fortalecem, né? Então, é isso que eu até queria dar um recado pessoal, né? Quem tem empresa, busquem as pessoas, busquem... a gente não dizer só o concorrente, né? Mas busquem pessoas do mesmo ramo que já tiveram para poder conversar, porque com certeza você vai mudar muito o teu pensamento e vai crescer. Como hoje eu venho crescendo, graças a Deus, com várias parcerias que a gente faz. A minha história dentro da Modelo Vencedor, ela vem disso, né? Ela vem da parceria. Eu me conectei com o Thiago através do associativismo jovem e a gente, se não fosse esse pensamento, a gente tinha tudo para nem se falar. Nossa, concorrente. Ele é meu concorrente, eu não vou falar com ele, não vou expor meus problemas para ele. Mas o que a gente fez? A gente resolveu... Acho que não resolveu, é nosso. É nosso. E é uma quebra dos jovens, né? Das jovens empresas, né? Hoje a gente vem no movimento contrário, de abrir mais.
E o que a gente fez? A gente se conectou e começou a trocar figurinha. Ah, eu tenho esse problema, eu tenho esse, você tem aquele. E começamos a conectar, a conversar. Eu sou da CIF, mas a Influ CDL faz parte das associações dos núcleos jovens que eu atuo, né, que eu auxilio. A gente começou a se conectar, se aproximar. A empresa dele, né, a Modelo, precisou de uma especialidade financeira. E ele falou, cara, quando aconteceu, eu te vi na minha frente. Falei, não, a Nádia é essa pessoa. E a Modelo cresce e eu cresço. Se os dois lados tivessem se escondido um do outro com medo da concorrência, não ter criado essa sinergia aí, né? E hoje a gente atua junto, atua super bem junto, a gente se complementa muito. Nós temos formações parecidas, mas não iguais. Eu vou mais para a parte financeira, o Thiago é processos, a gente atua junto com gestão, então a gente se complementa muito. Daí isso faz expandir mais, né? E aí cresce a Modelo também, que a gente atua lá, além da gestão, na parte de gestão, a gente está muito forte com BI também, né? Sim. Porque a gente prepara a casa, prepara os relatórios, prepara os indicadores e agora como deixar isso interativo, como fazer isso fazer sentido para os empresários. Então, a virada de chave foi essa concorrência. A gente aceitar que não existe concorrência. A concorrência é correr junto para o mesmo objetivo, para a gente entregar um produto melhor, entregar um serviço melhor, entregar alguma coisa mais completa. Legal, já fica uma baita dica. Baita informação. E, Ned, vamos falar um pouquinho mais da Modelo para entender agora com essa tua nova contratação aí desse atacante na Modelo. Vocês estão hoje atuando lá, pelo que eu entendi, em 3 frentes. Ali a consultoria, análise de dados do BI e desenvolvimento de sistemas, né? Como é que funciona isso lá dentro? Como é que é a operação de vocês? Isso. Hoje a gente já está em 4 estados, né? Estamos aqui em Santa Catarina, estamos no Paraná, Rio Grande do Sul, que é a nossa sede de Caxias, e nós estamos no Ceará, Nossa, me fugiu o nome do lugar. Nós estamos acho que é não é Sobral. Me falhou agora. Agora eu fiquei nervosa e falhou. Mas sigam no Instagram que lá vai estar o nome do lugar. Vai estar lá. Lá a gente atua com várias frentes. Nós temos essa frente que é a parte de gestão. Até assim, pra gente construir uma casa, a gente tem que ter os alicerces para depois a gente construir a parede, depois colocar o telhado, ela ficar bonitinha e a pessoa morar dentro. Então, o que acontece? A gente atua com essa parte de gestão, preparando tudo. Nós acreditamos muito e é até mais um motivo da parceria, da gente trabalhar em parceria, porque a gente trabalha com desenvolvedores, e a gente conecta plataformas, integra plataformas para a gente conseguir extrair dados na prática. Eu gosto muito de prática. Estávamos com um cliente que ele precisava tirar 42 relatórios do sistema para ele tomar uma decisão. Só 42? E aí, com uma integração, né, que um dos nossos times, uma pessoa do nosso time de desenvolvedores, com uma integração que ele fez, ele tira um relatório e ainda bonitinho, com gráficos visualmente. Então, assim, a grosso modo, é isso, sabe? Na prática, é a gente pegar tudo isso que a gente trabalha. A gente tem empresas grandes, a gente tem empresas pequenas, né? É para todo mundo o BI. Não adianta imaginar que... Ai, nossa, eu tenho uma empresa pequena, não faz sentido. Não, faz sentido sim. Claro que faz. Imagina tu poder tomar uma decisão com uma tela. Tá tudo ali o que tá acontecendo em tempo real. É um grande diferencial até para te não perder o time da tomada de decisão. O que acontece normalmente, né? Eu vou perguntar para vocês e vocês sejam sinceros. Posso perguntar? Vamos lá. Um amigo meu perguntou. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que ele só olha os indicadores da empresa dele no final do mês. Isso. Vocês têm algum amigo assim? Eu tenho uns conhecidos aí. Tem alguns conhecidos assim, né? Tem alguém conhecido assim. Ou então toma uma decisão assim, ó. Deixa eu ver pra que lado tá soprando o vento. pra lá que nós vamos. Então, assim, às vezes quando chega no final do mês... Ou então tem gente que nem faz essa apuração no final do mês. E às vezes quando chega a fazer essa apuração, já é um momento... que está numa situação crítica, que precisa de uma tomada de decisão um pouco mais complexa, precisa de um aporte de capital, ou precisa até
Uma coisa que é muito comum nas empresas, e a gente atua com empresas que estão há bastante tempo no mercado, então, às vezes, essa empresa tem um funcionário lá que ele está há muito tempo gerando problemas, não alinhando, mas se torna muito caro essa demissão. Só que por que deixa eu chegar até lá? Sim. Né? Por que não fez essa análise em momento real, acompanhando? Então, a gente sempre tem que acompanhar o que está acontecendo com os números e com as pessoas, e integrando isso, né? Utilizar as plataformas para isso, entender os indicadores para isso. E quando tu tem os dados em mãos, fica 1000 vezes mais fácil de tomar uma decisão, né? E muito mais assertiva, né? Do que simplesmente um achômetro. Porque a gente vê bastante consultoria e análise que a gente dá. A maioria das empresas, e não é só empresa de pequeno porte, não, tem muitas, acaba tomando as decisões no dia a dia no que o líder do departamento acha. E não no que realmente está acontecendo em volta daquele setor ou daquelas pessoas, entendeu? Então, é muito baseado na opinião, e geralmente a gente escuta assim: mas eu tenho X anos de experiência, então eu sei o que eu estou fazendo. Ou então, a gente sempre tomou essa decisão dessa maneira, para que eu vou mudar agora? Só que o mercado é muito dinâmico. E essa pessoa, às vezes, por estar sempre ali fechada naquilo, ela não enxerga. E aí, quando a gente começa a apresentar dados, e aquela história contra dados não há argumentos, e aí a gente começa a quebrar esse paradigma deles de que, cara, não é porque tu sempre fez assim que o pra frente vai ser sempre certo assim. E nós estamos mostrando aqui por A mais B que essa decisão vai estar errada. Então, quando a gente tem os dados, a gente consegue fazer uma melhor análise, né? Assim, por ser financeiro, né? Eu bato... eu bato muito em indicadores, né? E os indicadores não são só financeiros. Eles não são apenas financeiros, né? Tem que ter indicador de pessoas, indicador de inovação, indicador de desenvolvimento. Mas é difícil. É difícil, mas não é impossível. Existem vários. E, assim, sempre tem desculpa, né? É difícil, eu não tenho tempo. O tempo, né? A gente sabe, né? Tem aquela palavrinha que tá bem na moda agora, que é procrastinar. Você estar ocupado, mas não fazer o que precisa ser feito. Né? Então, você tá só procrastinando a decisão que tem que tomar, né? Mas sobre indicadores, eu conversei recentemente com uma empresa e analisamos os números que tinham. Na análise, a gente já identificou que aquela análise era um achismo, assim, né? Achismo, a minha receita foi 50, a minha despesa foi 30, então sobrou 20. Tá, e cadê o 20? Tá no banco? Não. Tá no estoque? Não. Então, primeiro que não existe uma receita 50, né? Ninguém entra 50. Entra 50.0, né? Então, assim, a importância de sair do achismo. E nessa conversa, a gente identificou que a gente teria que levantar R$10 mil na próxima semana. E quando eu fiz essa colocação, o empresário falou: nossa, mas R$10 mil é muito dinheiro. Como é que eu vou levantar R$10 mil do dia pra noite? Eu falei: tá, vamos quebrar isso aí. Vamos conversar. Qual é o teu ticket médio? Meu ticket médio é R$500. Tá, então, se tu tem que levantar R$10 mil e o teu ticket médio é 500, você precisa de 20 clientes, né? 20 vendas. 20 vendas. Não entramos nos indicadores ainda de venda. Que também tem indicador comercial, né? Funilzinho, entender a conversão. Mas assim, você precisa... calma, volta no raciocínio. Precisamos de 20 vendas de R$500. Então, se a gente colocar essas 20 vendas de R$500 em 5 dias, a gente precisa fazer... Quantas vendas? 4 por dia. 4 vendas por dia. Olha o financeiro falhando. A gente precisa fazer 4 vendas por dia. É difícil fazer 4 vendas por dia? É difícil? Quantas são feitas? Mas 4 vendas é fácil. R$10 mil é difícil. Exatamente. Tá, vamos lá então. E os dados dos clientes que vocês... Os clientes que vocês já têm, vocês usam essa base? Vocês alimentam para vender para o mesmo cliente? Porque vender para o mesmo cliente é 6 vezes mais barato do que tu conquistares um cliente novo. Sim, sem dúvida. Então, assim, vamos balançar essa base aí, ver o que acontece. Aí começamos a balançar. No final, a gente fez 30 mil em uma semana. Que legal. Só utilizando aquilo que já tinha.
Então, assim, aquilo que tu comentou sobre a pessoa estar ali dentro do negócio, ela tá dentro do quadrado dele, dentro da bolha, né? Uhum. E aí vem uma pessoa de fora e dá uma luz, dá um farol. Olha aqui para essa lista de clientes que tu tem. As pessoas que já compraram. Por que tu vai investir em marketing se tu tem uma lista de 1.000 clientes que tu pode... Nossa, eu vou contatar os 1.000... Seleciona aquele pessoal, entende o perfil, entende o que pode vender. Faz uma qualificação desses leads. Isso. Nadia, me diz uma coisa. Tu tem experiência de consultoria financeira em 10 anos, mais ou menos, né? Uhum. E quais são os erros básicos em finanças em si que tu mais vê nas empresas? Tu mais óbvio. Mais comum. Que é mais comum, assim. Mais comum? Vamos lá. O mais comum, misturar pessoa física e jurídica. Direto isso. Esse é o, né? Esse é o recorde, assim. Vamos elencar alguns. O segundo, mais comum, é o achismo. Conta de padeiro. Ô, Nath, quero voltar no primeiro ali. Vamos aprofundar um pouco mais. Quando tu vê, assim, primeiro, como é que tu organiza isso pro pessoal? Segundo, o que o cara tá fazendo? Ele tem uma conta só e joga tudo lá dentro? Ou são duas contas e é meio com aquelas contas... como é que chama? Conta conjunta de casal? Fez pra jurídica e vira um oba-oba. Como é que esses caras... Eu não entendo como é que esses caras sobrevivem assim, mas tu que é mais da parte financeira que passa mais por esse tipo de situação. Como é que esses caras vivem e como organizar a vida, né, nesses casos aí? Normalmente, a pessoa tem algumas contas, né? Vamos dizer aqui, nós três. Nós não temos apenas uma conta no banco, né? Como pessoa física. Sempre tem 2, 3, ainda mais agora com os bancos digitais. Todo mundo tem né? Eu sou o único, acho que tenho só uma. Você tem só uma? Há 15 anos. Nunca mudei. Nossa! Old school. A empresa tem mais, né? Mas a pessoa física é uma só. O que acontece? A pessoa meio que seleciona uma dessas empresas e começa a atuar, né? Normalmente, o empreendedor... Como eu atuei com o Sebrae, né? Durante algum tempo, lá a gente tem muitos dados. A gente trabalha em indicadores, coisas que eu adoro. Legal. E 90% dos empreendedores, eles empreendem por necessidade. 10% por oportunidade. Qual é a diferença? Necessidade é o cara que ele tá ali no dia a dia, ele quer ganhar mais dinheiro, ele precisa, né? Ele vê que o que ele tá ganhando ali no dia a dia dele não tá fazendo sentido. Então, é o cara que ele vai fazer alguma coisa nas horas vagas para fazer mais um dinheiro. Por oportunidade, já é o cara que ele monta uma estrutura, ele procura uma consultoria, ele procura a NAD para fazer uma análise de viabilidade, entender o retorno do que ele tá investindo, fazer comparação com cenários. Mas, normalmente, o cara vem por necessidade. E aí, o que ele faz? Ele vai fazer brigadeiro para vender. N coisas, né? E aí, ele começa a vender. E hoje em dia, trabalhamos muito Pix, né? Então, vai fazendo Pix. Primeiro erro. Esse cara nem confere se o Pix caiu na conta. Descobri recentemente em uma empresa, tá? Olha o pulo do gato. Recentemente em uma empresa grande, que vende de delivery, um furo de R$20.000. Tinha um cliente que mandava o mesmo comprovante de Pix para todas as vendas. Incrível, cara. Como é que pode isso? São 3 anos de empresa. 3 anos de empresa, R$20.000. O cara não confere na conta. Vamos conferir. Pasmem. Isso é muito comum. Esses dias eu vi um caso também, assim, o cara, ele recebia os agendamentos de Pix. E ele, tá agendado pra amanhã e tal, bota na gaveta e também não conferia. Cara, como assim? Como é que tu trabalha dessa maneira? Como é que tu não confere se entrou, não entrou pra cobrar, depois não... Como é que tu continua dando limite de crédito e vendendo pra esse cliente e não vê se tá entrando dinheiro? O delivery tem que fechar o caixa diariamente, pô. Sim. É incrível. Mas, normalmente, existe um preciosismo do empresário de não dar acesso às informações financeiras para o colaborador. Achando que ele vai ver o quanto eu estou faturando, vai me pedir para aumentar o pagamento, né?
Só que o que acontece? Acontece essas coisas. Não existe a conciliação bancária. A pessoa vai lá e fecha o caixa. Gente, comum, tá? Comum. A pessoa vai lá, fecha o caixa, entrega o papel pro empreendedor. O empreendedor joga no fundo do carro, pega o dinheiro. Nem olha. Poxa, é legal você falar nisso, porque recentemente, até na semana passada, eu tive um café com empresários da tarde, um escritório, amigão nosso, o Cadu, até dar um grande abraço pro Cadu, advogado de Biguaçu, convidou, né, a gente para ir lá tu vai na próxima, né? Ele faz uma reunião empresarial também, só entre amigos, para conversar sobre gestão mesmo, todo mundo, né? Vários segmentos diferentes. E eu me surpreendi quando a gente entrou nesse assunto do financeiro, né? Hoje eu não sou financeiro da minha empresa, né? Eu tenho uma pessoa que cuida todo o financeiro da minha empresa. Tirando alguns dados, algumas coisas ou outra que eu cuido. Só na hora de gastar, né? Daí é comigo. Daí Mas eu não misturo muito. Tem que pedir autorização pro financeiro pra gastar. Sabe o que é engraçado? Ele falou assim, olha, amanhã vai entrar tal dia, eu tenho que transferir isso aqui, assim, tal. Mas por quê? Assim, pô, eu sou dono da empresa, né? Tá certo, é por causa disso. Ah, não, beleza. É engraçado, né? Eu falei, mas tá certo. A Camila lá... Tem que se explicar. A Camila não deixa eu gastar o dinheiro da empresa. Aí, mas voltando ali pro assunto, eu fiquei surpreso que todos que estavam ali, eles cuidam do financeiro da empresa. Todos. Sem exceção. E sim, cara, que a empresa é grande, entendeu tudo? E eu assim, cara, é sério que tu cuida da empresa? Tu sabia que tu é o funcionário mais caro dela? Sabe o que eu vejo direto? Eu trabalho bastante com frigorífico, eu vejo direto. Sabe quem é o financeiro dos frigoríficos? Ah, eu sei. A esposa. A esposa. Direto, cara, direto. Olha, Essa eu sei. quando é frigorífico de um único dono, é batata. É sempre a esposa. Quando são 2, 3, 4 sócios, aí já vira um troço mais profissional, maior, assim, tudo bem. Mas quando é um único dono, é sempre a esposa. Mas não é... Pode ser porque, que nem tu comentou, né? Ah, eles têm medo de mostrar o faturamento pra... Cara, né? Aí, entrando, eu vou aproveitar essa deixa aí pra entrar na mistura de pessoas. Boa. O que acontece, né? É um casal, né? Um casal é um casal, uma relação profissional é uma relação profissional com um colaborador. Aí a esposa bota o quê? Ah, tem dinheiro sobrando na conta, eu vou pagar meu cartão de crédito aqui. Ele não vai nem perceber. Já vai. Ele não vai nem saber. Aquele sapato, a roupinha, aquela bolsa pra festa do final de semana, e assim vai indo, casar. Passa tudo. Quero ressaltar que eu tenho empresas que a esposa faz a parte financeira muito bem feita, né? Mas de praxe, eles, por confiança, por não querer abrir, colocam sempre alguém da família, ou a esposa, ou o filho. A minha família, eu venho de empreendedores, apesar de meus pais quererem que eu fosse concursada, mas eles eram empreendedores. E quem cuidava era eu, a filha. A filha cuidando. Só que, por sorte, era uma filha que já gostava do segmento, procurava conhecimento, estava sempre ali, entendendo o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, o meu pai não me dava toda a liberdade. Ele nunca soltou nem para a filha. E tem uma coisa que é importante. Às vezes eu vejo o seguinte... a Ned até comentou, por sorte eu gostava e fazia. Eu vejo pessoas que estão ali por obrigação... Porque, cara, eu tenho que fazer isso porque é da minha família, porque eu tenho que tocar, porque o meu pai me pediu, porque minha esposa me pediu, porque não sei quem me pediu. E aí, tu nunca vai te desempenhar ou chegar no teu máximo, no teu melhor, porque tu tá só tocando o teu dia a dia. Tá de favor, né? É o que tem. É o que tem, né? Não é o que eu gostaria, é o que tem. Então, tu acaba fazendo o mínimo possível. E o mínimo tu acaba caindo na média, né? E não fazendo o teu máximo, o teu melhor para fazer com que aquilo cresça. Esse junto, né? Então essa também é um ponto. E eu tinha mais uma outra questão, mais meio nessa parte também financeira. Eu vejo o pessoal muito focado em vender e às vezes pouco focado no caixa. Nossa. E aí quando vê lá na frente dá um rombo gigante. O cara vende, aí é para 30, 60, 90, 120, mas eu tô vendendo aqui, tá aqui os pedidos aqui, tá vendendo, que é uma maravilha, e quando vê tá sem dinheiro, quebra a empresa, não tem dinheiro para pagar o fornecedor e tal, porque descuida do caixa, focando muito na venda. A gente tem 2 problemas bem claros, assim, que é muito comum, muito recorrente no financeiro. Primeiro é a precificação.
Às vezes as pessoas não sabem, né? Vende mais e dando prejuízo, né? Cada vez E aí, quer vender mais para cobrir o prejuízo e tá aumentando o buraco, né? Tá cavando cada vez E mais. aí o cara, esse cara que você comentou, que é o funcionário mais caro da empresa, eu gosto bastante de falar que a empresa ela é como se fosse um avião. Né? E aí o dono ele é o piloto do avião, ele tem que estar olhando o que tem pela frente para, né, para não cair, para continuar ali. E o que acontece? Ele tá lá fazendo financeiro, servindo cafezinho para os passageiros, né? Ele tá lá servindo cafezinho. Quem é que tá pilotando o avião dele? Quem é que tá entendendo o que tá acontecendo para poder propor melhorias, crescer, buscar estratégia? Quem é que tá fazendo isso? Ele sai da cabine para fazer uma entrega lá atrás, para Isso. fazer uma reunião, não sei o quê, e lá na frente fica a deriva, né? O primeiro problema assim, a precificação. É uma coisa que é muito, 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 muito comum. Gente, não é 1, nem 2, nem 3. É a parte, assim, a pessoa faz uma precificação, padeiro, pega uma folha. Quando eu falo padeiro, assim, não pega um papel de pão, consegue visualizar, né? Aí falar, compro por 50, vendo por 100, 100% de lucro, que não existe 100% de lucro. 100% de lucro, eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Como é que eu não vou ganhar dinheiro? Mas aí não entende os custos, os impostos, os custos fixos, sim, os custos com os encargos trabalhistas, nada disso ele coloca. E quando ele vê, o custo dele não é 50, é 150. Então, quanto mais ele vende, mais prejuízo ele tá tendo. Mais prejuízo ele tá tendo. E outro ponto também bem importante nisso é o ciclo financeiro. A gente trabalha bastante isso na viabilidade de negócio, na análise. O pessoal me busca bastante para fazer isso. Tanto quem quer empreender, quanto quem já está empreendendo. Quem quer empreender, quer entender, né? Né? O quanto que eu vou... A gente trabalha bastante ponto de equilíbrio, cenários. Ponto de equilíbrio é quando a receita alcança a despesa. Aí a gente trabalha cenário pessimista, realista, otimista, para entender, nossa, se eu vender X... Lembra que eu falei lá do ticket médio? Então, ticket médio X, então eu tenho que vender Y, vai acontecer aqui, vai acontecer lá, e entender se o negócio é viável. Isso para quem tá começando. E para quem já tá empreendendo, vem muito com essa demanda. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que estava aqui? Quanto mais eu vendo, menos aparece dinheiro. E quando você faz uma análise antecipada, né? Tu entende, não é problema precisar de um capital de giro. Isso não é problema. Porque, sei lá, queima um imóvel, pede um financiamento, um empréstimo no banco, só não pede pra Jota, por favor. Nunca mais devolve. Ou então pede pra aquele que não mata, né? Só bate. Só bate. Só bate. Aí quando você for bater, manda o cunhado abrir a porta pro cara. Então, o que acontece? Não é problema pedir isso. Só que você tem que fazer isso planejadamente. Entender quanto você precisa. Botar esse custo dentro para ter receita, para cobrir as tuas despesas e esse custo extra aí que tá gerando. O custo do dinheiro. Porque assim, o banco é legal, o banco não é ruim. E eu falo isso de cadeira e falo para meus clientes assim, ó. O banco, ele é bom quando não precisa dele. Porque quando tu precisa, ferrou. Quando a pessoa... É igual seguro. Igual seguro. Paga pra não usar, claro. O que acontece? Se você faz um planejamento e você sabe que você vai ficar com 50 mil descoberto no seu caixa por causa, né? Precisa dessa grana, você tem um planejamento, você tem uma estratégia, você vai pedir esse dinheiro no banco e vai incluir esse custo no custo do produto e aí vai colocar lá, né? Então, vai ficar tudo certo, vai ter a sua margem de lucro, vai entender. Agora, se quando chega no final do mês... Aí você olha e diz assim, tá faltando 50 mil. E agora? Agora o banco vai te propor altas taxas. Claro. Porque não tem planejamento. E provavelmente já estourou limite especial, já estourou cartão de crédito, já tá devendo, já tá no vermelho. Então, o valor desse dinheiro, o custo desse dinheiro vai ser muito mais alto. Certeza. Por falta de planejamento. Então, assim... É porque o risco do banco, nesse caso, vai ser muito maior, né, para receber aquele valor. Então, ele vai te cobrar uma diferença, um spread em relação a isso. Alguém vai ter que pagar essa conta, né? Alguém vai ter que pagar essa conta. Alguém vai ter que pagar. Ned, e outras curiosidades aqui do que tu recebe de solicitação das empresas, assim, que tu te lembre agora, assim, de bate-pronto, quais são os gargalos, ou o gargalo que mais gritante, ou os que gritam, assim, que limitam, assim, o crescimento das empresas, assim, que tu
vê mais recorrente? Tem um que é muito claro, que está envolvido com tudo que a gente conversou até agora, que é o empreendedor, que ele empreende por necessidade. E ele tem alguma coisa que ele faz, ele se apega muito a isso. E aí, aqui, a gente tem diversas limitações. Uma limitação é ele estar focado no produto e não estar focado na estratégia, no crescimento da empresa dele. Então, ele está ali produzindo. Ele quer fazer mais. Ele quer fazer mais bonito. Ele quer fazer mais bem feito. Ele quer ser elogiado, né? Então, só que ele não está cuidando do financeiro. O financeiro está com a esposa, ou está com o filho, ou tá com... Às vezes o filho dele tá na balada, lá, né? E ele nem sabe. Sim. Né? Aí acontece essa mistura de contas, não existe a conciliação. Gente, 80% das empresas que eu entro para fazer consultoria financeira não fazem conciliação bancária. Não fazem. Não fazem. É uma coisa simples. E aí no sistema tá lá, faturei 50, mas só tem 20, cadê esse dinheiro? Não pagou. Sabe uma coisa que eu sempre gosto de repetir, que a gente vê bastante na internet? Não tem receita do sucesso, tem várias coisas que tem que fazer, mas ninguém sabe a receita. Mas uma coisa que eu sempre gosto de repetir é, não tem receita do sucesso, talvez não tenha, mas tem receita do fracasso. Sim. E quando a gente entra para dentro das empresas que estão com dificuldade, essa receita do fracasso se repete em várias empresas. Que tu vê, cara, mas é por isso que tu tá com dificuldade. Olha aqui o que tu tá fazendo com isso aqui. E olha aqui o que tu tá fazendo com isso aqui. E olha aqui o que tu tá fazendo com isso aqui. Então, existe, como tu acabou de falar, mistura de contas. Não tem... A decisão é por acaso, sabe? Não tem análise de dados. Então, são vários pequenos detalhezinhos em cada área que se tu juntar, vira uma bola de neve que aí fica incontrolável. Outra coisa também, outro preciosismo muito forte. Tanto empresas dizem assim, o que eu falo, gente, é em pequena e em grande escala. Não tem, isso aqui acontece só nas pequenas, esse aqui acontece. Não, é muito geral, assim. Outra coisa é o empreendedor. Ele começou, né, fazendo aquele produto, necessidade, todo esse caminho. Ele tá lá na operação. E o que acontece? Ele tem preciosismo pelo produto que ele criou. Porque o produto é como se fosse um filho para ele, né? Eu ia te contar, deixa eu te cortar, desculpa te cortar. Eu trabalho bastante com frigoríficos, né? E é batalha, já entrei em mais de 50 unidades frigoríficas, sei lá. E cada um que eu vou, o cara diz, não, porque essa carne aqui tu nunca viu em lugar nenhum. Todos sabem. Todos, sem esse preciosismo pelo produto que às vezes acaba até te cegando, né? Então, se tu olhar talvez a concorrência, porque, vamos ser sinceros, o melhor só tem um. Os outros 49 estão errados. Então, é impressionante. Todos que eu vou... E às vezes tem 2, 3 unidades do mesmo dono, da mesma marca. E cada um deles, o gerente da unidade deles, fala a mesma coisa. Porque aqui a minha empresa, modelo vencedor, eu tenho 5 unidades, mas essa aqui que eu trabalho é a melhor de todas. É a melhor de todas. E aí tu vai na outra, é a melhor. Sabe? Qualquer empresa... E como a Nath falou, não é só empresa pequena, cara, porque frigorífico tem alguns que faturam bilhões. Milhões, né? Milhões, qualquer máquina é 100 milhões, 200 milhões. E empresa, então, de porte grande e as histórias se repetem, assim, muito, entendeu? É muito curioso. E aí, o que acontece nisso, né? Esse meu produto aqui, ele é o melhor. O Anderson, vê um cafezinho lá pra mim. Tu queres também, né? Eu quero também, por favor. Vê lá 2 pra nós. O que acontece, né? Esse meu produto aqui, ele é o melhor, né? E aí, assim, a grosso modo, ele quer colocar a melhor embalagem, a melhor... Tudo melhor. Mas o cliente não vê. Ou não paga, por isso, ou não vê o valor nisso para aquilo negócio. Não vê valor. Aí eu quero abordar um outro lado também, que eu gosto bastante de entender na empresa, né? Quando eu pergunto para o empresário, quem é o teu cliente? Todo mundo. Não é todo mundo. Já começa por isso. Não é todo mundo que é teu cliente. Não, mas eu vendo para qualquer um que quiser comprar. Aí você já vê que tem uma falta de alinhamento. Não existe algo que é para todo mundo. Não tem isso, né? E eu gosto bastante de usar um exemplo. É um exemplo bem comum, bem batido, mas ele é bem didático. O que acontece? Uma loja de milkshakes queria vender mais. Eles queriam vender mais, questionaram os clientes.
Ah, né, a gente quer vender mais, o que vocês acham que a gente pode melhorar? A gente quer outros sabores, outras coberturas e outros tamanhos. Aí a loja foi lá, a lanchonete foi lá e, né, preparou mais estoque, fez diferenciados. E aí, o que ela percebeu no final do mês? Porque ela tinha indicadores. O que Importante isso. O que eles identificaram no final? Que o faturamento continuou o mesmo. Mesmo botando aquilo que... Não importa. E aí, qual foi o pulo do gato, assim, que eu... A minha consultoria ela é financeira, mas eu sempre faço um 360 para entender o que está acontecendo nas outras áreas. Porque o financeiro, ele é o coração. Mas o coração não funciona sozinho. Sim. Né? A gente precisa da cabeça, a gente precisa dos braços, a gente precisa montar o esqueleto. Então, às vezes, o problema financeiro, ele não está no financeiro. Ele está em qualquer outra parte. Ele pode estar na logística, pode estar no estoque que está obsoleto, ele pode estar na compra. O que aconteceu? Eles começaram a entender, a segunda estratégia foi começar a entender o que o cliente estava fazendo quando ele ia comprar o milkshake. E aí eles entenderam o quê? Que o horário de pico era entre 6 e 8 da manhã e que o cliente, o que ele queria? Ele queria ser atendido rápido e sair correndo. Para ir para a tarefa dele. Para ir para a tarefa dele. E aí o que eles fizeram? Eles implantaram um sistema que fosse servido mais rápido e que a pessoa conseguisse comer com uma mão... só, para que com a outra mão ela ficasse mexendo no celular, como é a rotina que a gente sabe que todo mundo tá com o celular. E aí eles conseguiram aumentar 30% do faturamento. Então não era necessariamente os sabores ou sei lá o que. Era a velocidade. Era velocidade. Era colocar o produto na vida do cliente. O cliente não quer... mais sabor, aumentou o estoque, teve mais despesa. Mais controle, mais custo, mais tudo, né? E não teve o resultado, né? Não teve o resultado. Então, assim, a gente tem que vender pensando no que o cliente precisa. O que o cliente está querendo naquele momento? Qual é a mudança que ele quer? O meu cliente, normalmente, ele quer saber onde é que está o dinheiro dele. Porque ele está vendendo. Não aparece. E não aparece. E aí, dentro da metodologia, a gente entende o que está acontecendo e entende as outras áreas também. Mas, assim, não existe todo mundo é meu cliente ou vendo para todo mundo. Até porque esse cliente, se tu parar para pensar, ele vai te causar um problema. Se ele não é o teu cliente, não é o cliente do teu produto, se ele não vê valor no teu produto... Tu vai tentar criar alguma coisa nova dentro do teu produto, mais um adicional para atender ele, que às vezes não vai casar, não vai te dar o retorno, não vai te dar o que tu precisa. Isso é um outro aspecto bom, já queria puxar, não sei se tem alguma pergunta. Não, eu ia puxar esse assunto, pode puxar. Pode puxar. Que é a questão, às vezes, da inovação, né, Nádia? A gente vê muita gente, às vezes, fazendo esse trabalho e querendo inovar e criar. E a inovação, às vezes, o que é? Ela é criar algo novo? Ou ela querer melhorar o que já existe? Ou a inovação sempre é boa? Ou às vezes tu cria uma porcaria? Como é que tu vê essa questão? Gente, inovar... eu fui numa palestra lá na Enflo, que teve agora recentemente. Que a gente teve a entrega do prêmio, ganhamos o melhor núcleo. Eu vi no núcleo de destaque. Legal. Foi bem legal, foi bem bacana. Eu tive lá também. E lá, o que me chamou a atenção, né? A inovação. É uma ação nova. Né? Se tu quebrar um pouquinho a palavra ali, é uma ação nova. Quer dizer que vai dar certo? Não. Não quer dizer, mas a gente vai fazer tudo para tentar minimizar os erros, né? Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência Sebrae, das 500 empresas, com 10 encontros, eu já perdi a conta da quantidade de horas de consultoria trabalhando inovação. O que acontece? Eu trabalhei com o Sebrae em 2 momentos. Em um momento, a gente focava em uma inovação externa. Vamos entender as empresas para lançar um produto, né? Para um produto que seja melhor aceito pelos clientes. E aí se fazia todo um trabalho, se entendia a demanda do cliente, entendia-se o que ele estava fazendo naquele momento, né? Nossa, o que ele está fazendo? Como é que o produto vai atuar na vida dele? E colocava-se a inovação, né? Agora vamos lançar, tá tudo certo, fez MVP, nossa, testou, foi tudo maravilhoso, lindo, foi lindo, lindo. Quando a gente lançava, a gente entendia que internamente a gente não conseguiria entregar. E aí era uma inovação que se tornava um problema. Que não deu certo. O que não deu certo, né? Sim. Entendia-se. Então, assim, via-se muito inovação para fora.
né? A inovação é alguma coisa diferente, alguma coisa externa. Tem que ser um produto novo, tem que ser uma tecnologia top, nova, tem que ser uma plataforma uma nova. coisa que não existe, às vezes, né? Tem que ser uma quebra de conceitos, né? Uma coisa muito extraordinária. Mas, na verdade, a inovação ela é só uma nova ação. Pode ser alguma coisa que tu já faz, mas se eu não faço e eu aplico na minha empresa, é uma inovação. Eu costumo dizer lá pro meu pessoal que se eles estão fazendo esse ano o processo exatamente igual ao que eles estavam fazendo ano passado, a gente está com um problema. Tem um problema. O resultado vai ser o mesmo, né? Porque, primeiro, Ou o resultado vai ser o mesmo. Ou menor. Segundo, eles não estão crescendo, eles estão fazendo o mesmo trabalho ano após ano. Então, quando tu já tem 10 anos de experiência, não, tu tem aquele mesmo ano de experiência replicado por 10 anos, e não 10 anos de experiência. Então, tu tem que estar sempre desenvolvendo, criando ou inovando. E como tu falou, às vezes tu inova, tu melhora, tu faz alguma coisa diferente, mas não melhora, tu piora. Mas aí tu tem que voltar a fazer os ajustes, mas tem que estar sempre pensando em como fazer diferente. Como fazer diferente. E aí, num segundo momento, no Sebrae, a gente entendeu que nesse projeto para inovação externa, 80% das empresas inovaram internamente. Por quê? A gente tentou lançar um produto e aí o gargalo era interno. Era processo, era pessoas, era sistema, era financeiro, era o ciclo. Então, o que a gente fez? No segundo momento, a gente entendeu que precisava melhorar internamente as empresas. E aí, a gente foi entendendo o que estava acontecendo. A gente não chegava mais na empresa com essa proposta de inovação externa, mas sim de interna. Aumento da produtividade. E com o aumento da produtividade, a gente conseguia inovar com ações simples. Vou citar um exemplo que... Nossa, eu sou apaixonada por esse exemplo e é uma coisa muito simples. Eu atuava numa serralheria. Serralheria é chão de fábrica, né? Então, era um pouco difícil a comunicação. Barulho? A gestão. Muita distância. Comunicação de gestão. Desculpa. E o que acontecia? Eles tinham muito retrabalho. Mas assim, era uma coisa absurda. Não tinha um trabalho que não retornasse. E aí, a gente foi uma das primeiras experiências com o modelo de aumento de capacidade e tal. E, cara, a gente conversou, bateu. Aí eu fui na operação, conversei com a operação, conversei com a gestão. Daí a gente, em conversa, chegamos à conclusão. Vamos fazer um painel na serralheria, um painel na parede, onde a gente fazia 3 padrões de produto. Famosa gestão à vista. O básico bem feito, gente. Isso. É o básico bem feito. Um padrão estrutural, padrão que não tinha muita necessidade de acabamento, alguma coisa, né? Mas que precisava ser um padrão reforçado. Um padrão médio, seria e um padrão sofisticado. E quando a gente lançou aquilo ali, em conversa, a gestão olhava, falava assim... Nossa, essa menina aí com 1,5 m veio aqui falar pra mim... Gente, essa garota tem 1,5 m. Ela veio aqui na minha empresa, que eu estou... A empresa tem 40 anos, eu estou há 25. Já era do meu pai. Dizem que se eu botar um painel, eu vou resolver. Uma foto. A gente usa muito nos frigoríficos, isso aí no chão de fábrica do frigorífico. Bota lá primeiro, rotatividade é alta. Então, tu treina o cara dali 6 meses e não tá mais, e aí tudo de novo. Então, é foto da produção. Isso aqui, tá ali a foto, como é que produz. Aquilo ali, tá ali. Então, isso ajuda muito e é uma coisa simples, barata e que sempre lembrando quando olha. Exatamente. Tá sempre vendo e o pessoal, como ela falou, às vezes porque na cabeça da diretoria é uma coisa óbvia. E a gente cai para aquela do praxe que o óbvio precisa ser dito. Então, precisa ser dito pro cara que tá chegando ali, que nunca trabalhou, que não conhece, o óbvio. Cara, o óbvio aqui na nossa empresa é assim. Precisa ser dito. E às vezes com uma distância do chão de fábrica lá para a diretoria muito grande, a comunicação não chega e as coisas não acontecem. Né? Tem muito ruído de comunicação, tanto ruído de não se comunicar, quanto ruído da forma de se comunicar, né? Porque cada um entende de uma forma. Às vezes tem gestor que se acha no pedestal, né? Que às vezes não desce no chão da fábrica para conversar e saber o que pode fazer mudança, o que pode, às vezes acontece muito disso, né? E pensa-se muito... Eu tenho muitos entraves com gestores que falam, mas né, o empresário te contratou e tu tá falando pra mim, tá falando a mesma coisa que eu falo pra ele há 10 anos. Mas é isso. A forma de falar. É a forma de falar.
A forma que eu falo, o mesmo assunto, é diferente da forma que você fala, né? E acontece muito, assim, quando... Nossa, muito, assim, gente, não sei dizer pra vocês em quantas empresas. Eu chegar e ter uma conversa com uma pessoa que tá lá mais chão de fábrica, coordenador, supervisor. E falar, tá, o que tá acontecendo, né? Como é que tá aí? Ah, não, você é consultor, você que tem que me trazer a solução. Mas eu não sei nem qual é o seu problema. Como é que eu vou trazer uma solução? Tem que abrir, pô, tem que saber. E aí, vai conversando, a pessoa expõe o problema e expõe a solução. E aí, levando essa informação de uma forma, né, mais alinhada com a gestão. Essa é uma questão importante que a gente tem essa possibilidade e não desenvolve tanto. E eu enxerguei isso muito quando a gente fez ali em São Paulo, ali no... Quando a gente fez o processo de coaching. A resposta, às vezes, já está dentro da empresa, já está dentro da gente, né? Na verdade, dentro da empresa, ela sempre está. Só tem que achar, mas... Sim. Mas já está dentro da pessoa... Mas é a maneira como a pessoa é instigada para trazer aquela resposta E isso no coaching, para empresas, a gente vê muito isso. Porque, como tu falou, a pessoa te dá, às vezes, um problema e tu começa a instigar, até que o cara diz, mas eu nunca tinha pensado dessa maneira. E ele mesmo que dá a solução do processo, porque ele é a melhor pessoa para desenvolver a solução, porque ele está no processo o dia inteiro. Então, ele sabe das dificuldades, dos gargalos, dos receios e de como proceder em cada caso, porque ninguém mais do que ele vivencia aquilo todos os dias. Então, é como a gente saber tirar isso de dentro do empresário, de dentro do setor ali. Tem também um quê de consultor, de conseguir virar essa chave na cabeça das pessoas dentro das empresas, né? Fazer virar essa chave, eu acho que é o grande desafio do consultor. Recentemente, eu atendi uma clínica e eram 2 sócias que, assim, elas não queriam mais. Elas pediram a consultoria para entender o financeiro e vender a clínica. O objetivo delas era vender, porque não estavam mais se alinhando. E aí, no segundo encontro, foi muito legal, porque daí uma delas falou assim, gente, a gente sabia de tudo isso, só que a gente não sabia como perguntar, como tirar essas informações. E aí, ela fez um depoimento que ela fala, né? A gente sabe todas as respostas, mas a gente precisa da NAID para fazer as perguntas certas. É isso aí. E em 15 dias, elas dobraram o faturamento, então estão apaixonadas pela clínica de novo. Nada de vender. Nada. Não, agora não. Não, é legal, bacana essa mudança, né? Essa mudança. Elas mesmo se entenderam que o problema às vezes era a comunicação entre elas e saber, né? Também. Tu vê a importância desse... Por isso eu volto no processo do coach ali, porque a Nádia é financeira, a especialidade dela é financeira, mas ela nada mais foi do que uma psicóloga empresarial, talvez em alguns momentos, ou muito a gente acaba sendo, né? Exato. Porque ele vai lá para abrir os problemas da empresa, e são problemas da pessoa jurídica, né? Uma pessoa, e tu tem que saber como contornar, como ela falou, minha área é mais a financeira, mas eu preciso fazer um 360 para entender tudo, para conseguir ver onde é que estão os problemas e atuar pontualmente e conseguir resolver. Então, é importante a gente também fazer, às vezes, não só pensar em processos, mas tentar entender como um todo para conseguir usar os processos para resolver o problema. Gente, assim, até uma coisa que é muito básica, várias. A gente fala que tudo é muito básico, mas quando eu falo básico, é o básico que tem que ser feito e a gente, às vezes, o básico, às vezes, não é feito. Daí a gente fica procurando... Os empresários ficam procurando coisas estratosféricas, assim, Isso. Meu Deus, eu quero... Uma inovação da lua, de outro mundo, assim, para resolver os problemas que está ali. Eu quero um milagre. O que acontece muito? 2 sócios abrem uma empresa. Um é operação e o outro é gestão. O da operação tá lá na fábrica. O dia inteiro, com a mão na graxa, com a mão no metal, tá lá trabalhando. E o da gestão tá em casa, trabalhando no computador, vendendo. E o que acontece? Eles não se alinham. E o da fábrica acha que trabalha mais do que o outro. E o alinhamento não acontece. Enquanto a empresa está ali lutando, tudo bem. E aí, quando começa a dar lucro, como é que vai distribuir isso? Cada um acha que trabalha mais que o outro, porque eles não se alinharam. Vamos começar. Não tem aquela história assim, vamos... Lembra que eu falei, de novo, a necessidade... A necessidade. Vamos fazer alguma coisa aqui no fundo de quintal e aquilo acabou se tornando prioridade, se alinharam e tal. E quando começa a dar lucro,
Eles não se alinham. E aí precisa fazer uma contratação. E aí eu vou fazer uma contratação para o comercial, mas não vou fazer uma contratação para operação. Porque o teu setor não é melhor do que o meu. O meu não é melhor. E aí? Gente, é alinhamento. É sentar. O que cada um vai entregar, né? E o que um espera do outro. Eu espero que... Tá tudo bem assim? Tá tudo certo? Então, a gente se alinhou no dia de hoje. Tá ok. Podemos ter outros alinhamentos quando as coisas mudarem. Porque o cenário, ele é dinâmico. Ele sempre muda, né? Sempre muda. Vamos conversando sobre e vamos alinhando, conciliando o financeiro, tendo indicadores, tendo meta, entendendo o que está acontecendo, para no próximo alinhamento a gente entender se a gente vai contratar uma pessoa para o comercial ou para a operação. Entender o que está acontecendo. O meu gargalo é onde? É o cliente que está entrando ou é o produto que não está saindo? Só que isso tudo precisa do alinhamento. E as pessoas não se alinham. Eu faço muito trabalho financeiro que chega lá pro anual financeiro. São sócios que não estão alinhados. Às vezes, falta de conversa, mas às vezes eles nem sabem que tem que conversar sobre isso. Exato. Cara, não, eu tô aqui para trabalhar para vender. E o outro, não, eu tô aqui para trabalhar para produzir, tá? Mas e se a produção não conversar com a venda, entendeu? Eu vou produzir se tu vender. Eu vou produzir se vender. Eu vou vender se produzir. Que não adianta eu vender, depois tu não entrega porque tu não produz. E aí começa... E eles, como a Nath falou, eles começaram aquilo por uma necessidade e não fizeram um estudo prévio de como gerir a empresa. E outra coisa que a gente vê bastante é o seguinte, o cara nunca foi gestor de nada. Ele sempre foi produtor de alguma coisa. Eu produzo ali na madeireira, eu produzo eu faço roupa. Ele sempre foi produzir algo. E aí quando ele precisa gerir aquela produção, gerir aquela venda, gerir aquele financeiro, a parte de gerir... Gerir pessoas também. Gerir pessoas, ele não tem esse expertise. E aí que começa a dar os problemas, aparecer os rombos, né? Outra palavra que eu gosto bastante também é coordenar. Né? Quando a pessoa está saindo ali da operação, ela precisa começar a coordenar. Mas o que é coordenar? Coordenar é ordenar as coisas, ordenar as pessoas. Se eu estou no meio da operação, eu não consigo ordenar a operação que eu estou no meio, né? Que eu estou ali fazendo parte. Então, existe uma grande dificuldade. Aí a pessoa vai lá e faz uma contratação. Vou contratar... Não vou falar o financeiro, porque o financeiro é o último que eles pensam em contratar. É verdade. Normalmente a esposa cuida. Então, assim... vou fazer uma contratação, contratei o cara... Ele é um auxiliar de produção, já trabalhou numa empresa semelhante, coloca o cara lá para trabalhar e não dá nenhuma instrução. E aí o cara faz o que ele quer e não se alinha, né? E aí quando chega no resultado não era aquilo. Aí quando o produto chega no cliente dá problema. O produto não sai, falta matéria-prima, a pessoa não olhou o estoque. Mas ele sabia que ele tinha que olhar o estoque? Alguém falou para ele? Ou falou para ele que era só produzir? Hoje de manhã até, essa parte de coordenar, eu estava escutando um podcast, o cara deu um exemplo bem simples, mas bem real. Chegou, o cara pediu pro funcionário, me traz um cachorro. Aí o cara trouxe um pitbull e o cara, não, mas era um chow-chow, era um, sabe? Porque não, só larga ali, faz isso aqui, tem que fazer isso, tem que cortar essa madeira, tá? Aí o cara vai lá e vira as costas e sai de qualquer jeito, sai todo errado, sai sem medida certa. Porque não tem esse alinhamento, essa coordenação peca, né? Momento dominante, né? Vai lá, faz aqui, não vai. É que a especialidade nossa é o disque, né? Daí a gente brinca. Eu não vou nem falar o meu disque. E assim, ainda sobre o coordenar ali, né? E o empresário, ele desanima. Ele desanima porque ele fala que ninguém faz como ele. Que as pessoas não sabem fazer as coisas. Isso aí é o que a gente mais ouve também. Que não dá certo. Mas por que não deu certo? Né? Será que a culpa é de quem? Eu não gosto de chamar de culpa, assim, né? Mas onde é que tá o gargalo do processo? Ele tá na pessoa que entrou. Mas ele trabalhava numa empresa igual. Mas cada empresa é reflexo do seu dono. A equipe é reflexo de você, né? Pode ter várias empresas do mesmo segmento. O que dá certo para uma não vai dar certo para outra. E é fato, não tem como. Não tem, porque cada um é reflexo de quem tá fazendo a gestão. Então, tem que ter, sabe? Tem que ter esse alinhamento. Aí a pessoa vai lá, aí desanima. Aí o que acontece? Aí que o financeiro entra. O que acontece? Aí a pessoa vai lá, faz a contratação...
Aí mandou o cara trazer um cachorro, o cara trouxe um pitbull, ele queria um chihuahua, né? E aí ele vai lá e quer demitir esse cara. Não, esse cara não dá certo, não quero, eu vou trabalhar sozinho, vou vender menos, vou atender menos, mas vou trabalhar sozinho porque só eu que sei fazer. Aí ele vai fazer a demissão e ele vai lá e entende que os encargos trabalhistas para ele fazer uma demissão não é tão fácil assim. Pelo contrário, é bem caro. Que essa contratação ela tem que ser bem alinhada, bem estratégica, porque ele vai impactar lá. Não adianta ele estar colocando, ele pode estar vendendo, ele pode ter uma precificação boa, ele pode estar vendendo, ele pode estar entregando, ele pode estar recebendo. Mas se ele tem muita rotatividade de funcionário, o dinheiro dele vai escoar. Vai escoar pelo ralo com as rescisões que ele vai ter que fazer, né? Sabe por que indicador é bom, por exemplo? Uma pra prática. O cara que custa um salário mínimo de R$1.300. Se a empresa tem que demitir ele em 1 ano, vai custar de 10 a 12 mil para demitir. Então, se tu não tá enxergando os números, se não tá enxergando... Aí tu vai... demite esse cara, manda embora. Tem o outro também. Manda embora. Quando tu vê, todo o teu lucro foi ali em demissão, porque tu tá tomando decisão sem ter indicador, sem ter número, sem saber o que tá fazendo. Então, a contratação nem se fala a importância, mas a demissão também, por outro lado, a gente tem que... A gente tem muito a premissa, né, de contratar rápido e demitir devagar. E, na verdade, deveria ser o contrário, né? Fazer uma contratação bem alinhada, bem estratégica. Se o cara não entregar, demitir rápido. Que tava falando antes ali, né? Sobre a pessoa não querer passar para outra, né? Porque, não vai fazer bem feito e tal. Isso aí a gente escuta muito na parte quando a gente vai falar com empresários e tal, para delegar, né? Eles não querem delegar o trabalho. Eu vou dizer até um exemplo meu. Hoje eu tenho 2 gerentes na empresa, uma de vendas e uma de locação. E hoje a minha gerente de locação tu conhece, né? Camila, ela é ótima no trabalho dela, conhece tudo, né? Tá comigo há 2 anos, como a Juliana, gerente de vendas, também mesma coisa. No começo, foi muito difícil para eu passar para... Não eu passar, eu delego fácil, tá? Mas passar para ela, que ela tem que delegar. Porque ela tava abraçando tudo, né? Então a gente senta e fala assim, mas eu não confio em deixar a pessoa fazer isso, sabe? E daí eu falei assim, não, mas daí tu tem que cobrar, tu tens que fazer isso. Então daí vai da parte nossa, nossa gestão, né? Para também coordenar a nossa equipe, né? Ou quem coordena o resto da equipe, por exemplo. Hoje ela já aprendeu muita coisa, hoje ela já delega mais, ela já confia mais na pessoa que tá que é o braço direito dela ali hoje. Ela fica uma semana... fazendo férias, a pessoa já consegue tocar, mas no começo era muito difícil, e é difícil às vezes. Hoje eu consigo fazer isso, né? Hoje eu consigo delegar, mas a gente fazer com que as pessoas que precisam, que tem lá 12, 15 pessoas abaixo delas, também confiar que essas pessoas têm que fazer o trabalho delas. Se você ficar só na função, você também não fica na parte estratégica, você não faz a empresa crescer mais também, você também não vai crescer mais porque tu é comissionado. Ou seja, é bem difícil assim. E é difícil a gente ter isso hoje no mercado imobiliário, alguém que pensa assim, sabe? Tu repetiu, tu falou várias vezes confiar. Sim. Confiar, né? Fala-se muito de confiança. Eu não tenho confiança para delegar. É uma atividade estratégica. Vai me causar prejuízo. E conferir? Já pensaram? Não é confiar. É conferir. Não é porque o cara ele é um bom fazedor que ele vai ser um bom gestor, um bom coordenador, um bom entregador. Então, assim, é conferir. E aquilo que a gente já falou, do delegar, delargar, centralizar, né? A pessoa joga e abandona o barco e a pessoa fica lá, oi? Aí quando é na família, todo mundo briga e quer acabar com a empresa, né? E quando são funcionários, a solução é demitir. Só que por que não conferir? Todo mundo fala, confia. Confia. Porque eu confio. Eu confio. Mas confere. Existem ferramentas pra gente trabalhar que a gente consegue fazer uma delegação consciente. A gente consegue colocar lá, né? Pessoa, você vai assumir tal cargo. Você tem capacidade pra isso? Você entende que você consegue fazer? Você precisa de algum auxílio pra essa atividade? Você precisa? Então tá, então eu vou te passar essa aqui. Qual a data que tu vai me entregar isso? Que tu vai me mostrar os resultados? Então em tal data a gente conversa de novo.
E aí vem o conferir. Naquela data, não deixar ser engolido pela rotina da empresa. Naquela data, você sentar e falar, e aí, como é que foi? Aí a pessoa vai falar, eu consegui fazer, eu não consegui fazer, eu tive essa dificuldade, eu tive aquela dificuldade. Ah, então tá, você teve essa dificuldade, quem é que pode ajudar você? Fulaninho, vem aqui e ajuda essa pessoa que ele tá com essa dificuldade. E aí, você vai conferindo e a entrega vai sendo feita. E as coisas vão acontecendo. Exatamente. Boa. Legal. Eu queria saber um pouquinho, a gente já tá também indo pros finalmentes aí. Infelizmente, né? O papo tá muito bom. Queria saber um pouquinho sobre o que significa Business Canvas. Nossa, eu sou apaixonada por essa ferramenta. sou bem suspeita. Business Canvas é uma ferramenta, ela é bastante usada, mas eu vejo que às vezes ela é usada de uma forma um pouco burocrática demais, um pouco formal demais. Na minha opinião, ela é uma ferramenta onde nós temos 9 áreas, e a gente vai preenchendo ali conforme a estrutura e tem uma visão de um todo. Na minha opinião, serve para empresa, serve para relacionamento, serve para casamento, serve para relação familiar, serve para viagem. Tudo você consegue resolver com o Business Canvas. Ali você entende o que vai ser feito, qual é o propósito, quem são os envolvidos, quem são os clientes, quem são os parceiros, quais são as atividades chaves, o que precisa ser feito, o prazo que precisa ser feito, o valor que vai ser investido. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma parte. Como é que vai ser a comunicação? Tá faltando são 9. Mas assim, e aí tu consegue ter uma visão completa do que precisa ser feito, quem são os envolvidos e como é que vai ser feito. E aí você resolveu o problema. Você consegue pegar a ideia que tá na sua cabeça e colocar na cabeça de outra pessoa. Fazer com que aquela pessoa entenda. E ali a gente consegue entender. Às vezes, olhando o Business Canvas, e a pessoa faz uma contratação de uma consultoria financeira porque não tem dinheiro no caixa, mas o problema tá lá nas atividades principais, porque ela não tinha refletido sobre aquilo ainda. Ou então tá no estoque, que tá obsoleto, o lucro dela tá lá, mas ela não tem indicadores. Então, na minha opinião, é uma ferramenta maravilhosa. Ela, às vezes, é usada um pouco de uma forma complexa, mas ela pode ser muito fácil. Muito, assim... Eu costumo aplicar desde quem tá começando e não tem noção nenhuma. Tem gente que não sabe. Tem um sonho. A pessoa tem um sonho e não sabe como botar ele no papel. E aí, quando coloca ele ali, a pessoa... Cara, eu nunca achei que eu precisava fazer isso tudo para realizar meu sonho. E que alguém conseguiria concretizar esse sonho como a gente conseguiu colocar no papel. E aí, dali, vai tomando as ações, né? Seja para abrir uma empresa, seja para uma inovação interna, uma inovação externa, um projeto. A gente consegue colocar ali e entender a interação das áreas ali, dos segmentos. Quem usa isso, como tu falou no início do processo, talvez seja aqueles 10, 20% que tu comentou, que é o cara já estruturado para empreender, e não o empreendedor do acaso ou por acaso, né? Então, ou seja, tu já, antes de começar, tu já mapeia tudo, já te planeja, já vê as ações, já vê como vai ser feito cada ação, qual o custo de cada ação. E aí tu consegue ter uma visão mais de piloto para frente, a longo prazo, e mais assertiva do que aquele tapa-buraco, apagar incêndio que a gente está tão acostumado a ver dos empresários por aí, só resolvendo encrenca em vez de pensar em crescimento e desenvolvimento. É o que eu falo bastante, assim, ele é um mapa, ele é um guia. E nada... Uma frase que... Eu não falei isso aqui ainda milagrosamente, mas é uma frase que eu falo bastante. Nada tá escrito em pedra. Empreender é dinâmico, né? Recentemente nós tivemos a pandemia para provar que negócios que imaginava-se que nunca seriam abalados, hoje não existe mais. E outros negócios que a gente imaginava que nunca iriam existir, existem e existem consistentemente. Então, assim, é uma visão onde você entende o que está acontecendo, também você consegue mudar o que está acontecendo. É uma ferramenta preenchida com post-it, onde você pode olhar e dizer, nossa, esse post-it aqui ele não está mais fazendo sentido. Eu preciso tomar uma ação para entender aquilo que você falou. Se durante um ano a gente está fazendo um processo da mesma forma, alguma coisa está errada. Exatamente. Né? Então, onde está escrito
mas que tu pode mudar ele o tempo inteiro, entendendo o que está acontecendo tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo da empresa. Então, ele é bem legal. E tudo na empresa não está escrito em pedra, né? Tudo muda o tempo inteiro e a gente está sempre buscando... Se adaptando, né? Uhum. Afinal de contas, ela é uma pessoa jurídica. Exatamente. Então tá sempre em desenvolvimento. Vou trazer aqui a minha formação em ciências contábeis. A personalidade jurídica. Né? Então, ela é uma pessoa. Existem os sócios que são uma pessoa e a empresa é uma pessoa. E lidar com ela como uma pessoa é uma grande dificuldade, né? Sim. E é uma adaptação, como tu falou, uma virada de chave. É uma coisa que para você amadurecer também no processo, você tem que passar por isso, passar por essa fase. Legal. Show de bola, hein, Luiz? E aí, Rafa, alguma coisa? Uma aula. Pô, uma aula, né? E é legal porque a gente falou de finanças, de gestão, de inovação. Veio o empresário, inove a sua ação. Né? Até um pouco de psicologia. Mas é legal, ela falou psicologia sobre empresarial agora. E ela falando sobre a inovação ali, eu achei fantástico, assim. Porque para mim hoje eu trabalho eu tenho 15 corretores autônomos que trabalham com parcerias na minha imobiliária. E eu percebo que eu sempre falo para eles, ou até mesmo nas nossas reuniões, que eles precisam mudar a forma de trabalhar, que não é mais a mesma. Por exemplo, tem um corretor de 10, 12 anos trabalhando comigo. Não se trabalha mais da mesma forma, né? E a gente percebe que o que vem vendendo, o que vem trabalhando, o que vem batendo o sino, que a gente bate o sino lá, né? São as pessoas que estão inovando. São as pessoas que fazem as ligações para os clientes, são as pessoas... Porque o pessoal está muito na rede social, né? Eu vou publicar lá na rede social só e pronto. Não, é um meio de você dar uma credibilidade daquilo, para daí sim você entrar e falar com o cliente. A gente tem hoje alguns clientes nossos, que a gente faz o marketing, né? Da parte das redes sociais deles. E não é a rede social, não vai vender para ele, mas vai dar credibilidade para ele vender o que ele quer. E às vezes é muito difícil a pessoa entender isso, né? Ele bota lá, investe no marketing, joga lá. Agora eu vou esperar aqui e agora vai vir. Não, né? Inova. Faz isso, muda a tua rede social, muda a tua forma de trabalhar. Vai buscar o teu cliente não vai vir no teu colo toda hora, né? Eu digo muito pelo meu mercado, né? Hoje, dificilmente um cliente vai comprar um imóvel sem ver o imóvel. É raro, é muito raro. Aconteceu já várias vezes, né? A gente vai lá, faz uma vídeo pro cliente e tal. É muito difícil. Mas o cliente quer ir... Investidor, às vezes, nem vai ver o imóvel, né? Quanto que tá dando de renda? Tanto vai. Tem uns loucos, né? Tem uns loucos, Eu cheguei pro Rafa. Rafa, olha só, esse imóvel aqui, assim, tal. Mas daí, o que é isso? É teu, porra. Tá aqui, ó. Desculpa a palavra. É teu, cara. Ele é um investidor, ele investe em imóveis, Mas né? é que ele tem um indicador pra isso, né? Só. Exato. Indicador. Eu chego. Ele Rafa, tem uma rentabilidade. Eu falo pra Luiz, a conta não fecha. Eu não entendo nada de tijolo, não preciso ver tijolo, cara. Não Eu não precisa entendo saber. tijolo. Eu quero os números. Então assim, eu falei, Rafa, amanhã eu vou lá ver, hoje eu vou lá ver o imóvel lá pra dar ok e tal. Que imóvel é esse? Né? Dos imóveis que ele tem, às vezes não, porque nunca foi. Sim. Né? Porque eu vou lá, claro, tem uma pessoa que ele confia, que vai ver. Que né? ele confere com os indicadores. Exatamente. Exatamente. Mas voltando ali, eu acho assim, é muito interessante os profissionais, até eu quero dar um recado pro pessoal do mercado imobiliário também hoje, que é o meu mercado que a gente vem crescendo hoje diariamente, realmente, a gente vem mudando bastante esse ano mesmo. O mercado desde do ano passado vem mudando. Corretor, você precisa sim mudar a sua forma de trabalhar, porque se você continuar fazendo a mesma coisa, como nós falamos hoje, como antigamente, você vai continuar tendo os mesmos resultados e você vai continuar não evoluindo. A gente vê hoje grandes profissionais no mercado mudando a sua vida profissional, a sua vida financeira, porque mudou a forma de trabalhar, a forma de pensar. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você não vai ter resultados iguais. Então fica a dica para vocês aí. Hoje eu estou entrando no mercado de Itapema e lá o mercado é muito diferente de Florianópolis. Sim, né? Então, é outro cliente. O que a gente falou de cliente. É um grande desafio meu também estar com uma equipe nova lá. Lá eu tenho uma sócia que também vai estar junto comigo. Mas eu tenho uma equipe toda lá trabalhando, que a gente vai iniciar agora. Vamos inaugurar a loja agora. Então, é um desafio porque a minha forma de trabalhar em Itapema vai ser totalmente diferente da forma que eu trabalho aqui hoje com clientes. Né? A forma que eu trabalhar é que eu digo com cliente. Mas a parte de gestão não vai ser. Porque se deu certo aqui, vai dar certo ali. Né? Só tem que trabalhar com forma de vendas diferentes. Isso. É uma nova adaptação. Lembra do Canvas?
Já joga pra lá. Lembra do câmera? E é legal, assim, a gente vê, né, que a gente tem que fazer as mudanças. A gente precisa ter isso, porque o mercado para todo mundo muda diariamente. Ou se você está preparado para se adaptar a essas mudanças, na verdade, tu tem que se adaptar rapidamente. Porque senão alguém passa por cima. E para você mudar, você tem que entender o que está acontecendo, Exato. né? Saber o que está acontecendo. Porque senão também muda e não entende os resultados e não entende o que tá... Perfeito. Acha que uma ação fez sentido, mas na verdade não foi aquilo. É bem isso mesmo. Que legal. Rafa, estamos encerrando por aí, né? Um papo muito bacana mesmo, assim, muito aprendizado, né? Ô, Luiz, Muito podia fazer um conteúdo. favor pra mim, já que tu falou tão bem, tão bonito, com tanto coração aí pros corretores. Tu podia falar também quais são os serviços aí que a Du pode oferecer pro pessoal aí que tá querendo um auxílio. Bom, primeiro eu queria pedir pro pessoal seguir a gente, né? Lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, tá? Como Du Cash Oficial. Lá a gente tem muito conteúdo sobre venda, sobre DISC, sobre algumas técnicas que a gente gosta de falar tanto para gestão quanto também para a parte comercial. A gente hoje faz treinamento de vendas, a gente trabalha muito focado. A gente tem uma metodologia nossa, que é a metodologia Du. Essa metodologia a gente usa DISC e também usamos uma outra técnica que é utilizada há bastante tempo. A gente se especializou também nela, que é o Spin Selling, né? Que a gente tem um livro que fala sobre isso e a gente mudou. Fizemos principalmente para a parte do mercado imobiliário, né, inicialmente, e depois a gente agora abriu também para outros mercados. Então a gente utiliza toda essa metodologia que a gente fez e a gente consegue aplicar para que você consiga melhorar bastante o seu resultado. A gente também trabalha com marketing digital, então toda a parte da tua rede social, captação de leads, também a gente consegue mudar, repaginar toda essa parte, como a gente comentou antes, né? Não adianta só você faz a venda, se você no teu Instagram é ruim, por exemplo, não tem imagens profissionais, não tem um conteúdo no teu Instagram que você possa também vender o que você faz. Então a gente também te dá toda essa consultoria nisso aí também. A gente faz palestra motivacional, a gente faz também mentoria de gestão empresarial, que é a especialidade hoje do Rafa. Então... É isso, Rafa. Mais alguma coisa? Porque, olha, a gente... Obrigado, meu garoto propaganda. Tá aprovado. Tá aprovado? Tá aprovado. Ô, Rafa, eu queria falar um pouquinho, para nós encerrar um pouquinho, antes de dar últimas palavras aí pra Nádia, eu queria falar um pouquinho dos nossos apoiadores novamente, podemos? Vamos lá. Bota pra nós, Landerson, por favor. Modelo Vencedor, consultoria em gestão empresarial. Eu posso te interromper um pouquinho? Claro, Eu por queria favor. aproveitar que a só gente... dar o arroba deles, não deu nem tempo. Vai lá, @modelo vencedor. Eu acho que, em vez da gente falar, não tem ninguém mais apropriado e melhor na mesa Eu ia comentar agora para fazer a propaganda do modelo vencedor do que a Nádia, né? Nádia, o que o modelo vencedor faz? De que maneira eles ajudam as empresas a crescerem e desenvolverem cada vez melhor? Lá na empresa a gente tem uma máxima que usamos bastante aí dentro da equipe, que eu vou expor para vocês aqui. Nós fizemos milagres. Boa! Tem o toque de Midas lá? Nós fizemos milagres por quê? Porque a gente tem essa visão 360. A gente consegue analisar desde a base, desde preparar as informações, entender o que está acontecendo, até uma implantação de um sistema. Com a implantação do sistema, a gente consegue ter relatórios. Com os relatórios, a gente consegue colocar um BI para a gente ter as informações que a gente precisa, fazer essa análise. A gente trabalha também lá com treinamentos, capacitações. A gente trabalha com equipe, gestão empresarial, financeira. Faz integração de ERP. A gente tem um time de desenvolvedor bem grande também, que está trabalhando bem forte, né? Para a gente conseguir tirar as informações do sistema. E a gente faz milagre. Olha. Que bacana, que bacana. Vai entrar em contato com vocês, só colocar ali, modelo vencedor no Instagram. Consegue chamar vocês lá e trocar uma ideia com vocês. Legal. Legal, show de bola. E até para convidá-los, se quiserem conhecer, a gente está ali na Pedra Branca, no edifício Office Green. Estão convidados vocês também, né? Para ir lá conhecer a nossa tomar um sala. café com vocês. Legal. E empresário quiser conhecer o nosso milagre também. Boa, é isso aí. É isso aí. Vamos lá. 7 negócios imobiliários, vendas e locações na Grande Florianópolis. Quem quiser seguir a gente ali também, ó, por favor. 7, o Temudo e o numeral 7, Floripa. A gente tá em Itapema também, então segue a gente também lá, é 7 Itapema,
né? E a gente lá, inicialmente, vamos trabalhar apenas com vendas, né? Locação, talvez mais na frente. Mas é isso. Vamos lá, próximo, Anderson. Mimos de Orlando, produtos importados à pronta entrega no Brasil. Sigam eles lá, por favor. Mimos de Orlando. Esses aí são excelentes produtos, né? Vocês aí que querem alta qualidade, produtos originais lá vem de Orlando mesmo, a pronta entrega. O pessoal vai lá, faz as compras, trazem pra cá e tem tudo a pronta entrega realmente. Vocês entram em contato com eles ali no @Mimos de Orlando, chama eles, vê quais são os produtos deles lá. E se não tiver o produto, vocês conseguem encomendar também, né, Rafa? Encomenda também. Conseguem encomendar e vai vir na alta qualidade. Eu também sou cliente deles, compro algumas coisas lá com eles, e o Rafa principalmente. Né, Rafa? Todo mês tem alguma coisinha pra pegar. Todo mês tem alguma coisinha pra falar. É isso aí. Bom, pessoal, sigam a gente lá na rede social do Cash Oficial, Instagram, Facebook, LinkedIn. Esse episódio aqui também você acompanha, não só esse, todos os nossos episódios também no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Ele já vai estar disponível para vocês acompanharem no final desse nosso bate-papo aqui. Rafa, falar novamente do livro? Vamos lá, pessoal. Então tá a foto ali. Sigam a Duocast Oficial. Sigam a nossa convidada Naide, @NaideAlbino. Marquem um amigo e mais de 100 comentários, então... Sortear 3. 3 livros aí, não vamos errar. Não vamos errar, 3 livros. E eu queria só falar que... a Nath comentou antes, né? Poxa, é a primeira vez, mas eu queria o livro, né? Uhum. Ela pediu, né? Só que a gente já ia dar esse livro pra ela. Esse livro é teu, Nath. Obrigada, gente. Muito obrigada. Ela tirou a nossa surpresa. Vamos dizer que com um bom disque DC... Boa. Eu tenho informação de disque também. Vou contar um segredo aqui em off, que não é off. Gente, obrigada pela oportunidade. A gente dá as últimas palavras pra ti agora, Nath. Fica à vontade, se quiser dar recado, fica à vontade pra falar o que quiser. Obrigada pela oportunidade, como eu já falei no início, é a primeira vez que tô aqui. Achei muito bacana, muito legal, estou à disposição. Quiser falar de algum outro tema, aprofundar mais alguma coisa, estou à disposição. Estamos à disposição também com a Modelo Vencedor, se precisarem de alguma solução, né? Ou se quiserem nos visitar lá na Pedra Branca, estamos lá. Legal. E estaremos obrigada. Nath, obrigado mesmo por ter vindo aí. Espero enorme sucesso para vocês ali no Modelo Vencedor, para ti, para o Thiago. Gosto muito do trabalho dele ali. Espero que você consiga agregar bastante ali com eles e desenvolver bastante o potencial que vocês têm ali. Parabéns, tá? Obrigado por ter vindo aí, ter colaborado com a gente um pouquinho. É isso aí. Novamente, né? Vamos falar aqui, agradecer, né? Pelo disponibilizar esse tempo aí de bater esse papo, trocar essa experiência com a gente aqui também, né? E o pessoal que não te conhecia, né? Também agora, e fora o pessoal que te conhece, mas muita gente que vai conhecer a partir de agora também, que vai estar em todos os nossos canais aí. Pessoal, assim, antes de encerrar, eu queria aproveitar e agradecer a todo mundo, que a gente falou bastante da empresa aqui hoje, né, cara? Eu queria agradecer a todo mundo que trabalha comigo lá. Pessoal da empresa, todos os corretores, gestores, pessoal do administrativo, tanto aqui quanto em Itapema. Então, eu queria mandar um beijo para vocês aí, dizer que vocês são importantíssimos para mim. Nath, obrigado novamente. Né? E claro, também agradecer o pessoal da Du, que tá lá agora aqui ó, atrás, né? O pessoal não veio aqui, né? O Dani também que tá com a gente aí, o Guilherme lá. Vocês aí também são fundamentais para que isso aqui tudo aconteça. Então, que eles fazem a parte depois, né? Aqui o pessoal manda pra nós e a gente faz os cortes e os conteúdos. Então, né? Então, assim, não adianta só vender, tem que entregar, Exatamente. Então, cara, eles estão lá 1.000.000 por hora, lá o pessoal trabalhando, dando atenção pros nossos clientes também. Então, grande abraço pra vocês aí da Du também, né, Rafa? Obrigado, Rafa, por mais um podcast comigo aí, mais um do Cash Oficial, né? Pessoal, sigam a gente também lá na rede social, LCB Machado, Rafael N. Steffen. E a gente também, obviamente, né, do Cash Oficial. Obrigado a todos. Até o próximo. Beijo no coração. Até mais.